Olá a todos, o meu nome é Dário. Eu sou o Irias. Sejam muito bem-vindos à Lanterna Mágica. Hoje vamos falar de Green Book, o último trabalho de Peter Farrelly e um dos principais nomeados aos Oscars. Yeah. Some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested? I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the Deep South. What other experience do you have? Public relations. Durante os anos 60, nos Estados Unidos da América, o famoso pianista negro Don Shirley, interpretado por Mahershala Ali, procura alguém que possa servir como seu motorista e segurança numa digressão musical pelo sul do país. Tony Lip, interpretado por Viggo Mortensen, o antigo segurança do conhecido bar Copacabana, está agora desempregado e disposto a aceitar qualquer emprego disponível para sustentar a sua família. Ambos encontram o que precisam e numa viagem de carro estabelecem uma amizade que supera o ambiente racista vivido naquela época. Realizado por Peter Farrelly, responsável pelos filmes Doidos por Mary e Doidos à Solta, Green Book, uma guia para a vida, tem sido um dos grandes destaques do ano, tendo já ganho o Globo de Ouro de melhor filme, comédia ou musical e estando mesmo nomeado para vários Oscars, incluindo mais uma vez o de melhor filme. How does he smile and shake their hands like that? Because it takes courage to change people's hearts. Apesar deste ser o seu primeiro filme dramático, Peter Farrelly é mais conhecido por co-escrever e co-realizar os grandes clássicos de comédia como Doidos por Mary, Doidos à Solta, e um dos meus filmes favoritos de comédia, Ela, Eu e o Outro, com o Jim Carrey, em que ele co-escreveu e co-realizou o filme com o seu irmão. É um bocado estranho ver este trajeto, mas tem sido muito comum. Agora vemos com o Adam McKay, conhecido por filmes como Anchorman, Step Brothers e Ricky Bobby, em que estava mais numa vertente de comédia e de repente fez um filme, uma comédia dramática com o The Big Short, e agora está a fazer com o Vice e de repente várias nomeações para o Oscar. E agora mesmo está a acontecer com o Peter Farrelly. Por isso acho interessante ver este caminho onde pessoas conhecidas por comédias estão agora a tentar demonstrar o seu talento em dramas e a ter bastante sucesso. Para mim é surpresa. No caso do Peter Farrelly é surpreendente porque, apesar de ele ter grandes clássicos de comédia, que alguns concordo, outros não concordo muito, os últimos filmes dele têm sido muito, muito maus, incluindo um chamado Movie 43, que é famoso por ser um dos maiores desastres sempre, em que o elenco foi... como é que eu ia dizer isto de uma forma sem... Simpática. De uma forma simpática. Foram aliciados de uma maneira muito, muito má, através de, se não fizeres isto por mim, vais ter a tua carreira destruída. Então esse filme teve uma grande fama de estar a manipular um bocado os atores para fazerem um filme, para trabalhar com ele. Não só com ele, mas com vários realizadores. E ele, infelizmente, em termos técnicos, simplesmente no geral, argumento, técnicos, ele já não parecia sequer estar muito interessado em realizar. Ele e o irmão dele pareciam simplesmente estar atrás da câmara a deixar todas as pessoas fazerem as suas coisas e eles já não queriam fazer nada. Por isso, é curioso ver que agora no filme do Green Book, um que ele realiza sozinho seu irmão, em termos técnicos, é bastante bom. É bastante bom. Deixa-me só continuar e agarrar-me no tema que tinhas pegado de realizadores de comédia também estarem a ter grande sucesso em drama. Eu fico bastante feliz com isso, porque eu sou mesmo contra as pessoas que fecham os outros numa caixa e que és de comédia, só podes fazer isto. O mesmo se passa com os atores. Tenho muita pena que não se deem a mesma oportunidade a atores de comédia, porque eles, de certeza, que muitos deles são excelentes atores de drama e por vezes são demasiado desvalorizados quando comédia é um género tal como qualquer outro. E fico bastante feliz que isso aconteça. Concordo absolutamente. Aliás, ainda hoje em dia vê-se tipo filmes de comédias nos Oscars, ou atores de comédia em Oscars, é mesmo muito raro. Tipo, de vez em quando temos um ou dois, mas de resto é preciso ser sempre um tema muito ou atual, ou político, ou uma coisa assim, tipo, que os Oscars encarem, ou os Oscars, ou simplesmente no geral, as pessoas encarem como necessário para a atualidade. Mas a realidade é que comédias conseguem fazer muito mais do que muitos dramas fazem, para ser sincero. E é sempre interessante porque vê-se tipo... E é curioso ver logo esses dois nomes, como tinhas falado, o Adam McKay e agora o Peter Farrelly,
com nomeações para Oscars. É que nem Pois. estamos a falar, ok, fez um bom filme, foi mesmo nomeações para Oscars. Yeah, isso é sempre fantástico e mostra porque assim, tipo, tu não consegues fazer uma comédia se não tiveres um bocado de noção do que é o drama humano, porque a comédia provém do drama. Por isso acho que é bastante interessante ver este E é trajeto. preciso ter muito boa noção dos timings, e isso ajuda bastante também no drama. Pois, e neste filme nota-se imenso porque em termos técnicos, tipo, o timing cómico, não só, mas Exato. o timing dramático está muito presente na montagem do filme. Exato, e isso é algo importante a referir já, é que este filme faz um balanço quase perfeito entre o drama e a comédia. Está mesmo muito bem conseguido, porque nunca é demasiado os momentos cómicos, nunca te afetam ao ponto de te tirar dentro do drama, ou de ser quase patético. Sim, é um filme bastante engraçado, mas nunca torna-se demasiado engraçado ao ponto de ofuscar o drama. E Sim, a parte essencial da história, que é acerca de racismo e a ideia que estava presente, especialmente na parte sul, na América. E felizmente o Peter Farrelly não entra na comédia racista que muitos filmes deste género tendem a fazer, como Driving Miss Daisy. E Peter Farrelly não vai muito por aí, vai mais pelo carácter humano deles, vai mais a comédia que provém da personalidade deles. Temos temos um momento do frango onde a comédia não está a provir propriamente do estereótipo, Exato, está a do provir facto- deles não terem, de um deles estar muito ligado a esse tipo de ambiente mais Sim, pobre sim. e outro não ter essa experiência. E depois nos momentos dramáticos, silêncio total, as pessoas estavam completamente absorvidas naqueles momentos mais intensos e fortes. E isso é tudo devido a uma boa realização do Peter Farrelly, que surpreendeu-me bastante porque não é pelo fato de ele estar mais conhecido por comédia, era mesmo porque Sim. os últimos filmes dele Tinham sido maus. sido bastante maus, até em termos técnicos, e isso assustou-me bastante perante este filme, mas acho que ele fez um trabalho razoável em relação a como dirigiu os atores, a como encenar a cena, onde meter a câmara. Há alguns momentos dramáticos onde a câmara está colocada no momento apropriado mesmo. Sem dúvida. Aspectos técnicos, a nível visual, eu achei mesmo fenomenal. Porque é um filme sólido, ou seja, não vem com grandes floreados, não apresenta algo estonteante, mas é algo muito sólido, um trabalho muito bem realizado. Parece uma daquelas produções de Hollywood, tipo Scorsese, tipo Spielberg. Faz muito lembrar esses filmes mais antigos deles. Tanto talvez também pela época em que se passa e pela paleta de cores também ajuda. Mas está mesmo muito bem realizado, e a nível de fotografia amei bastante. Há principalmente um plano que eu amei, que foi ele, após de ter passado por uma situação desagradável acerca por racismo, depois aparece ele a tocar no piano, e a câmara vai e nota-se o quão ele deposita essa raiva enquanto está a tocar, e isso demonstra o quanto os génios também são bastante afetados pelo íntimo e pelas suas vivências e pelas suas experiências. E isso ali ficou mesmo muito bem patente através da montagem, e o corte foi muito bem feito, e o plano está lindo a passar entre o piano. Ficou mesmo fantástico. E é também um bom exemplo da montagem boa que o filme tem, porque o corte entre a cena onde ele está a sofrer aquele momento embaraçoso e humilhante para ele, Exato. não só em termos físicos, mas emocionais, para de repente ele no concerto é simplesmente fenomenal. Sentes logo tipo, a raiva logo imediata do toque violento e agressivo no piano. É a consequência imediata daquilo. Sim, e logo em termos técnicos, logo nessa cena, vemos precisamente que o Peter Farrelly sabe o que está a fazer. Eu não iria colocá-lo exatamente no nível no nível técnico como realizador, como Spielberg ou Scorsese, Não, exato. mas nota-se que ele está a ser influenciado por ele, especialmente num estilo antigo. É um filme que, não só emocionalmente, não só em termos de argumento, mas em termos técnicos... Não estava só a falar em termos... não estava a falar em termos gerais, era mesmo só naquele... na vibe e no estilo. Atingir, exato. É um estilo que ele está a tentar atingir, que provém muito dos anos 70. Exato. Aquele feel-good movie que tem um estilo muito próprio. Sim, eu concordo. Tipo, os pontos até, no sentido geral, são bastante simples, mas conseguem o objetivo. Exato, E são isso é bastante sempre eficazes. necessário. Falando agora a nível de representação, um dos pontos fortes do filme, Mahershala Ali e Viggo Mortensen têm uma grande cumplicidade, atingiram algo que muito poucas vezes se consegue atingir, aquela química que só com um olhar traduz. É fantástica, eles estão os dois de parabéns. É difícil destacar um, apesar de, mesmo assim, acho que o Mahershala Ali está
Surpreendeu-me mais, lá está, porque conhecemos um pouco menos, porque o Viggo Mortensen já é mais do que uma presença confirmada. Sim, o Viggo Mortensen desde o Senhor dos Anéis, o Eastern Promises, uma história de violência que já está a demonstrar que é um dos melhores atores de sempre, então já temos aquele conhecimento que ele vai Fantástico. Pois, o Capitão Fantástico é das minhas performances favoritas dele. Vejam caso ainda não, sim, não tenham tido essa oportunidade. É um excelente filme e ele dá uma brilhante performance. Mas o Marshall Ali, desde o Moonlight, tem mostrado imenso o seu talento. Aliás, já demonstra imenso o seu talento há muito tempo, só que infelizmente não tem os papéis que lhe ajudam a destacar-se. Sim. Eu só o conhecia inicialmente do House of Cards. Depois no Moonlight fiquei abismado com o que ele fez. E agora aqui só... Completamente diferente. E não é de uma forma exagerada. Ele faz uma performance muito linda, muito genuína e subtil. Eu próprio vi uma entrevista dele em que ele estava a falar disso mesmo, porque ele tem que usar a voz um pouco mais fininha, porque era como o Don Shirley, era o tom de voz do Don Shirley. Ele tentou se aproximar, mas ele conseguiu um equilíbrio bastante bem, porque ele estava bastante bom, porque ele estava a dizer que não queria ir demasiado abaixo, que era para não ser demasiado distrativo. Ele não queria ir ao ponto de ser demasiado distrativo. Ele queria algo que se adequasse ao tamanho que ele tem, porque ele é uma pessoa grande, alta, e seria desadequado. E ali nota-se muito bem que os grandes atores também são feitos nesses detalhes, nessas escolhas. Precisamente, aliás, o Viggo Mortensen uma vez disse algo que eu concordo absolutamente, é algo que eu uso sempre a demonstrar às pessoas, que não, uma performance não é apenas imitar a pessoa que está a basear a sua performance. Simplesmente, em biografias vemos isto muitas vezes, onde performance fantástica é exatamente igual ao original, à pessoa ou por quem isto baseia-se. E não pode ser assim. O Viggo Mortensen explicou que, numa entrevista, que acho, e concordo absolutamente com ela, é uma questão de ficares o mais próximo possível e ainda assim reteres a tua essência. Não podes estar apenas a fazer uma imitação, tens de fazer a tua própria performance com base em ti próprio, com base no que estás a fazer, o teu corpo e isso tudo, e adequares o máximo possível sem se tornar uma paródia ou sem se tornar uma imitação. Isso é muito difícil. Concordo. Apesar de nunca ter tido a oportunidade de pensar nisso, mas concordo. Sim. Mas o Viggo Mortensen e o Marshall Ali conseguem precisamente estar nesse ponto perfeito de fazer uma performance que é baseada numa pessoa real, sem se tornar uma imitação. A performance é completamente deles e não é preciso ser 100% correto. Aliás, eu uso sempre a comparação do Homem na Lua, que é um filme com o Jim Carrey, onde interpreta um comediante famoso. E há 2 vídeos que mostram em comparação e dá para ver que existem pequenos detalhes que não são exatamente iguais. Exato. Mas não importam, porque a essência da personagem está lá e é isso mesmo que é necessário. Não podemos chegar a um ponto onde é simplesmente uma imitação, uma coisa que os comediantes podem fazer. Porque é algo que tens que sentir, e isso só consegues através das tuas próprias vivências e experiências, e não replicar aquilo que a outra pessoa sentiu. É mais fácil ser através do que tu sentes e tentar-te aproximar mais daquela pessoa, mas ao mesmo tempo tem que ser através de ti próprio. Sim, aliás, na minha opinião, a parte mesmo forte deste filme e aquilo que eu mais gostei é a performance dos dois atores e a química que eles têm. É o coração do filme, é aquilo que nos leva nesta viagem e é aquilo que nos leva a chegar ao fim de sorriso aberto. Eu tenho alguns problemas com o filme, que mais tarde vou elaborar. Eu tenho mais problemas com o filme do que tu tens, e é uma coisa que vamos elaborar mais, mas neste momento vamos focar nos atores. E eu acho mesmo que eles é assim, independentemente se uma pessoa gosta ou não do filme, eu acho que a performance de ambos os atores não pode ser ignorada. É excelente, a química deles é fantástica, e mesmo quando os diálogos não são os melhores, eles fazem com que eles soem perfeitamente razoáveis. Por acaso, eu estava a pensar exatamente nisso. Eu acho que se este filme fosse com outros atores que não fossem tão bons, podia ter dado muito, muito errado. Falando agora do enredo e da história, é um filme com uma boa estrutura, eu diria. Passamos muito tempo dentro do carro, é uma viagem, não é normal, em momentos íntimos, que é um dos pontos fortes do guião, mas em certos momentos eu não concordei e via-se que tentavam florear demasiado e amenizar demasiadas coisas para próprio bem do filme. Isto é, por exemplo, a personagem do Tony, ele, como é óbvio, havia vários momentos em que, se ele fosse tratado da forma como era pelo Don Shirley, por vezes, ele não iria reagir assim. Era mais do que claro que ele teria outro tipo de ações, provavelmente agressivas, e que ali ele atura um pouco de tudo
para próprio bem do filme. Sim, até parece que o filme foi co-escrito pelo filho dele. O que foi Exato, o caso. o que foi o caso. E acho que isso só mostra que existe muitos momentos que deixam um bocado a dúvida, gente, será que isto é mesmo verdade ou será que é ao tentar amenizar as coisas para não ser retratado para a sua família e o seu pai, não ser retratado da pior forma possível. Já agora, só para referir que Tony Dalip, o verdadeiro, aparece nos Sopranos, na série Sopranos. Eu por acaso não fazia ideia, mas depois... eu descobri isso recentemente, já vimos a série, uma das nossas séries favoritas, e nunca tinha percebido que aquele era esta pessoa. Mas só isso demonstra imenso como é que era o carácter dele. Exato. Mas sim, e é engraçado mencionar isso porque uma das várias controvérsias principais deste filme, a primeira é que, apesar das suas críticas maioritariamente positivas, existe uma crítica acerca do facto do filme ser demasiado... ser racista até uma certa componente. Especialmente na ideia como retrata o racismo na América do Sul nesta época. Eu consigo perceber um bocado a ideia, mas não consigo perceber tanto o ódio que tem para o filme. Porque assim, compreendo e até percebo, e uma das minhas críticas é precisamente essa ingenuidade que o filme tem perante a realidade racista da América no Sul nesse período de tempo. Mas eu acho que essa raiva toda que está a surgir disto é mais em relação ao Hollywood no geral. Sim, porque o Hollywood tem a mania de fazer filmes sobre racismo em que basta um branco e uma pessoa negra conhecerem, serem amigos e está tudo resolvido. Mas isto é mais um problema com o Hollywood no geral, não um problema com este filme, porque este filme está a focar-se numa amizade real que teve importância para estes dois homens e que, por mais questionável que o filme possa ser, há que admitir que não é um filme assim péssimo por causa da sua ingenuidade. É algo que tem de ser retratado melhor, sim. Mas não é algo que mereça tanto ódio, na minha opinião. Eu sinceramente eu não concordo muito com essas críticas. Compreendo que em algumas partes isso possa transparecer, mas eu acho que tem a ver com o tom geral do filme e não acerca do racismo em geral, estás a perceber? Ou seja, porque eu até a nível de racismo eu não compreendi, porque há lá partes muito, muito frias e em que se nota e que demonstra a violência que havia para com as pessoas negras nessa altura e portanto daí não entender esse ódio ao filme e esse criticismo. Eu não consigo compreender o ódio, porque acho que tipo, ódio é demasiado forte para uma coisa tão parva como isto, mas porque não é como se o filme tivesse a dizer que não havia racismo. Pelo contrário, a sua forma de retratar muitas cenas que demonstra que havia tanto racismo como homofobia e isso está bem patente, apesar de depois haver outros momentos em que não é tão claro, mas está lá. Sim, eu não concordava com essa crítica até ter chegado ao terceiro ato. E aí, eis o meu grande problema com o filme. É que, sim, essa ingenuidade começa a sobressair mais. Porque, assim, isto é um filme que está a tentar ser um feel-good movie. É um filme para agradar as pessoas. É um filme para nos fazer sair de lá com um sorriso na cara. O que, vou ser sincero, admiro imenso. Porque está em falta de fazer esses filmes que agradem às audiências e que não sejam simplesmente estúpidos. Exato. É um filme que está a tentar realmente ser bom a nível técnico, abordar um assunto sério e necessário e ao mesmo tempo deixar uma confortabilidade nas audiências, deixar-nos com um sentido de esperança. Sim. E eu percebo isso, mas ao mesmo tempo eu acho que o filme beneficiava mais de focar-se somente na relação entre eles dois. E ao mesmo tempo, como é que eles podem fazer um filme sobre duas pessoas de raças diferentes, sobre um período racista do Sul na América e ele não foi abordar contratado, racismo? E o Tony foi contratado precisamente para isso, para o defender, para prever todos os problemas que ele iria ter na América do Sul naquela altura. Porque era um período muito complicado para as pessoas negras naquela altura. Havia até o título advém disso, do Green Book, que era um guia para motoristas negros para que hotéis podiam utilizar para as zonas por onde podiam andar. As estradas mais seguras. Exato, as estradas mais seguras, porque a qualquer altura poderiam ser interceptados pela polícia e ser levados para a prisão. Sem razão nenhuma. Exato. Pois, mas é aquela questão, tipo, eu percebo um pouco o quanto difícil isto era. Como é que podes fazer um filme acerca de uma amizade entre uma pessoa branca e uma pessoa negra neste período racista sem abordar o racismo no geral? E compreendo essa decisão de terem tentado fazer isso, mas acabou por ser demasiado ingênuo porque não complementa com a intenção do realizador, que é criar um feel-good movie.
Mas tipo, só começou a fazer-me confusão quando chegámos ao terceiro ato, porque temos uma cena tão forte em termos dramáticos que é... havia spoilers só durante um minuto. A personagem de Mahershala Ali vai tocar um concerto num restaurante. Ele tem fome, ele quer comer. É uma coisa tão simples e básica. Ele só quer ter um jantar. E não deixam ele jantar na porra do restaurante onde ele vai atuar. E existe imenso esta questão explorada no filme que eu adorei, que é a ideia de ele não pertence a nenhum mundo, ele não consegue pertencer a um mundo negro porque não é visto como um deles, infelizmente. Porque ele é uma pessoa rica, é uma pessoa que tem dinheiro, infelizmente, mas que não pertence a um mundo em que as pessoas negras não têm direitos. E ao mesmo tempo ele também não pertence ao mundo dos brancos, como ele menciona no filme, porque Pela cor da pele. pela sua cor da pele. Então há um ponto onde ele está, onde ele é basicamente quase como um pônei para eles, para entreter, e depois exato. quando sai do palco já não tem direitos Exato. nenhuns. E essa foi uma das cenas mais fortes, não essa do restaurante, mas para mim uma em que eles param no meio da estrada e está a chover torrencialmente e basicamente o Shirley tem mesmo um breakdown e abre-se perante o Tony e explica-lhe o que é que sente e esse momento é tão forte, tão bonito, que é mesmo fantástico. Eu não vos quero estragar, vejam simplesmente, ok? É intenso, não vos vou é dizer belo do que é que... e mostra precisamente a parte nuclear do filme, o núcleo do filme e a mensagem emocional, toda a ideia de uma pessoa que parece não pertencer a nenhum mundo e o quanto trágico isso é para ele. E a ideia que ele não consegue relacionar-se com ninguém e está a tentar apresentar um mundo de pessoas racistas que, não, pessoas negras são humanas e têm talento. E no entanto não consegue receber esse tipo de apoio numa parte grande da América. Grande parte da viagem dele é mesmo para isso, para combater esse estereotipo. Pois, porque ele não tem razões nenhumas para ir tocar no sul, como eles mencionam no filme. Como mencionou no filme. Exato. O grande problema com o filme no terceiro ato é que temos uma cena muito forte e importante a decorrer, que demonstra precisamente o racismo e o quanto forte isto era e o quanto degradante era para as pessoas, e de repente o terceiro ato parece tentar amenizar a situação, parece tentar demonstrar não é assim tão mal. Temos várias cenas que mostram o oposto do que vimos durante o resto do filme, e perde-se um bocadinho a tentar, parece quase uma tentativa fútil de mostrar não, as coisas estão melhores, as coisas vão ser melhores. E é um optimismo que eu percebia se fosse agora atualmente, porque é necessário tentarmos ser optimistas, tentar ter esperança que as coisas podem mudar, mas naquela altura não havia esse tipo de otimismo e não havia sequer a hipótese de ter esse optimismo. E achei que o filme estava a ir por um caminho, já estava a afastar-se mais da amizade entre os dois e a abordar um assunto que não tinha capacidade para lidar. E demonstrou imensa ingenuidade, que eu percebo que a ideia é fazer um feel good movie e a ideia é sermos já felizes e não tristes. Mas acho que não foi adequado para a situação ou para o tema que estava a retratar. E por isso temos vários momentos que, não só duvidosos, mas que deixavam-me irritado porque estava a ver, não, vocês não podem mostrar uma cena tão forte como a anterior e de repente fingir que já está tudo bem. E isso incomodou-me bastante, porque eu acho que se o filme tivesse focado somente na relação deles dois, fosse esse mesmo só a importância, o resto do mundo pode ser extremamente racista, aliás, pode ser não queremos que isso seja, mas infelizmente a realidade nessa altura é que era, mas podem retratar o filme como o resto do mundo continua a ser racista, mas que algo mudou na relação deles, porque é essa a importância do filme. Exato, é a evolução do Tony. Sim, é a evolução do Tony pessoa e enquanto mentalidade. Em conclusão, eu gostei do filme, não adorei o filme como a maior parte das pessoas adoraram, ao ponto em que acho que não mereça tantas nomeações como teve, mas também não achei que é um filme digno de tanto ódio e crítica como está a receber neste momento, devido às suas controvérsias. Concordo com alguns aspectos, acho que o filme demonstra imensa ingenuidade em relação ao racismo em alguns instantes, especialmente no final, mas acho que a parte mais forte e importante e aquela que nos deixa mesmo não só entretidos com o filme, mas também com uma ligação emocional, é mesmo com os atores principais e com os personagens principais. Acho que a química entre o Mahershala Ali e o Viggo Mortensen é excelente. Todas as cenas que eles partiam juntos é fantástica. Os momentos dramáticos conseguem ter impacto, os momentos cómicos conseguem fazer rir. É uma história que, infelizmente, eu gostava que fosse mais real do que era, porque na altura era bastante pior do que está retratado, mas compreendo a intenção do realizador de tentar fazer algo que demonstre otimismo. Apesar disso, acho que não devia ter ido por esse caminho, devia ter demonstrado um pouco a realidade, mais próxima, pelo menos, do possível, de maneira que conseguisse também distribuir a sua intenção.
No geral, eu dou-lhe um 7, 0 a 10. Ok. É bem estranho, porque normalmente as notas são sempre maiores, mas neste caso é um filme que deixa-me um bocadinho deixa-me sempre um pouco atrás em alguns momentos. Sim. Mesmo quando havia as cenas entre o Shirley e o Tony que me agarravam bastante. É compreensível. Ok. Em suma, Green Book é um filme que retrata bastante bem a relação entre Don Shirley e Tony Vallelonga, e é efetivamente nesses momentos que brilha. O assunto racismo é incontornável, e sinceramente eu não concordo com a maior parte das críticas que lhe foram feitas, porque eu acho que o filme retrata bem o que se passava naquela altura e o sofrimento e a dor que foi causada àquele povo numa altura da história desprezível. A nível tecnicamente o filme acho mesmo muito bom, com uma fotografia bastante efetiva, bastante boa e com planos belos e eficazes. Mahershala Ali e Viggo Mortensen criaram uma cumplicidade que vai muito para além da tela e nos toca intimamente. Este é um filme merecedor do nosso tempo e que penso que vai agradar a todo o tipo de público. Agora, falando de nota, vou dar um 8 em 10, uma nota superior à do João, por surpreendente que isso possa parecer. Isso é muito raro. Eu normalmente sou a pessoa que deixa-me apaixonar por todos os filmes e dou 10 para tudo. Sou o Oprah dos 10. Ok. Tu tens um 10, tu tens um 10, tu tens um 10! Ok. Figura de estúpido, caralho. Não, isto vai ficar. Eu não vou cortar isto também, não tenho paciência. Esta é a nossa crítica, a nossa review ao filme Green Book. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Bons filmes. Bons filmes.